As barras estavam quentes ao toque. Mara deixou a mão por um segundo, sentindo como se o metal reconhecesse a pele. No fundo do baú havia também um pequeno caderno com folhas amareladas e um mapa dobrado dentro de uma capa de couro quebrada. Mapas e notas rabiscadas à mão, como quem anotou algo para ser entendido apenas por olhos que já conheciam a linguagem da pedra. Ela não precisava ser cartógrafa para entender. Aquilo era antigo e específico. Alguém havia trancado aquilo por uma razão. O caderno tinha rabiscos que lembravam um hatch, anotações sobre níveis, símbolos que variavam do geométrico ao orgânico. Um esboço mostrava um círculo com 12 fendas e uma nota em letra miúda que dizia, em inglês antigo, algo que Mara não conseguiu decifrar no primeiro olhar, mas que fez um frio subir pela sua espinha. No topo do mapa, escrito com mão firme, vou-te proteger. A estimativa veio como um pensamento prático, um ruído de cidade que ela carregava de antes. Barras daquele tipo, em mercados e em bolsos de galpões esquecidos, valiam. Os homens que vasculhavam entulhos por aí pagavam caro por metal raro. 15 milhões, aproximadamente. Não era número exato, só uma ideia de impacto. O tipo de segredo que faz o dinheiro levantar dúvidas e ambições nas pessoas. Mara sabia que, se trouxesse aquilo para a vila, as palavras 15 milhões não caíam em silêncio. Cairiam como chuva de pólvora. Um estalo atrás dela, passos na trilha. Ela congelou. O som era leve, mas firme. Não era som de trilha humana casual. Era som de botas, calcadas, enérgicas e calculadas. Rowan agarrou a manga de seu casaco e puxou. Mara fechou o baú e o colocou nas costas, enfaixando o couro no velho saco. O peso era real. O calor das barras já queimava um pouco através do tecido. Os passos subiram. 3 vozes, em tom baixo, varreram o ar. Línguas que ela reconhecia, o inglês áspero de cidades onde as pessoas negociam vidas como se fossem mercadorias. O sotaque de quem não é da montanha. Subiu por ali? Perguntou uma voz. Tem alguém no alto? Respondeu outra, como se pronunciar a palavra alguém fosse quase admitir uma ameaça. Mara apressou-se para fechar a porta. Não trancou, não havia tempo. Ela arrastou uma pedra grande para cobrir parte do sulco, empurrou a rocha com o joelho e começou a descer por um caminho que conhecia, uma veia de pedra que levava a um labirinto de túneis naturais e antigos trilhos de veados. Rowan seguiu, com passos felinos, as orelhas para frente como 2 antenas. A sensação era que a montanha, que antes parecia respiração, agora se tornara um coração acelerado. Os perseguidores não demoraram a descobrir. Vozes, o ranger de ferramentas, o som de uma lanterna sendo ligada para a escuridão. Eles não subiram de maneira lenta, subiram em velocidade. Não gritaram por identidade, chegaram para pegar. Isso dizia algo sobre quem eram, não curiosos, mas profissionais, com ordens e contratante. Profissionais que se movem com mãos prontas para a força, com olhares treinados a ler esconderijos em matizes de pedras. Mara aumentou o ritmo. As entradas dos túneis se apertavam e alargavam, e a trilha que ela seguia cortava por dentro do ventre da montanha, passando por velhas paredes de gelo que derretiam em poças, por passagens que cheiravam a raiz e urze. O ar estava mais quente lá dentro, como se as barras trouxessem consigo um verão que ninguém havia pedido. O som das vozes vinha agora mais baixo, abafado pela rocha, uma proximidade que era medo em forma de som. Ela sabia que não podia sair correndo até a estrada. Carros e homens esperariam lá. O velho posto meteorológico da avó era distante, mas conhecido, não só por ela. A casa empoleirada na crista, com as janelas tampadas e o rádio de ondas curtas que raramente pegava, era ao mesmo tempo refúgio e memória. Era onde as notas da avó sobre tempestades e vetores do vento haviam salvado vidas por anos. Lá havia abrigo, comida enlatada e, com sorte, alguém que nunca deixava os mapas fora do lugar. Alguém como o cartógrafo recluso da aldeia, que ao longo de muitos invernos tinha tecido sua própria relação com as coordenadas e os segredos das curvas do terreno. Rowan encontrou uma fenda menor e sumiu.
Mara teve que se curvar e seguir, sentindo os móveis da memória baterem em seu peito. O rosto do marido quando lhes dizia para emigrar para as planícies, o rosto agora ausente quando falou sobre ficar. Havia uma culpa constante que pesava com a neve que derretia no seu casco de botas. Ela ficou. Ficou para escutar a montanha. Ficou para segurar o que precisava de guarda, apesar do vazio na mesa. O túnel os levou para fora numa clareira, onde o poste do observatório antigo pontificava como uma antena de ferro contra o céu. O posto estava mais intacto do que Mara esperava. A chapa de metal que servia de porta ainda rangia como lembrança. A bandeira de nylon da estação, furada e ressecada, ainda pendia do mastro. Rowan correu até a varanda e latia, um som curto e urgente que falava ao mesmo tempo de alívio e de aviso. Ela bateu na porta com o punho. Não havia resposta imediata, apenas o vento engolindo o toque. Então, uma janela se abriu no andar de cima. Um rosto curvado apareceu. Um homem de barbas grisalhas e olhos miúdos, que olhou abaixo como quem consulta um mapa mental para saber se a cena corresponde às notas. Ele usou uma língua que Mara conhecia, a de quem calcula distância sem fio, que conta tudo em linhas e pontos. O cartógrafo. Mara? Ele falou o nome como se organizasse um conjunto de pontos que, de repente, faziam sentido. Havia surpresa, mas também calma. Ele desceu a escada com passos que não eram depressa. Em suas mãos, um caderno volumoso, encadernado com fita. Mara descansou a mão no baú e mostrou a alça do saco, escondendo o conteúdo, mais por hábito do que por engano. O cartógrafo não precisou ver as barras para perceber que ela trazia a história. Ele apontou para Rowan e sua voz se tornou um fio de compreensão. "Trouxe o vento, então", disse ele. "Ou o vento trouxe você." Ele ajudou Mara a entrar e a madeira rangeu de maneira familiar. O interior cheirava a papel velho, cera e óleo. Mapas enfileirados cobriam as prateleiras, alguns marcados com fios coloridos que cruzavam pontos, ligando picos a nascentes, ilhas de pedras a entradas de cavernas. Havia um esquema sobre a mesa que lembrava um jogo de linhas radiais e pontos de fixação. Em cima, um velho rádio com ferrugem. O cartógrafo fechou a porta com um caco de madeira, puxou as cortinas e virou para Mara com olhos que avaliavam a urgência. "O que você encontrou?" perguntou ele, sem rodeios. Mara contou o essencial. Não sobre as palavras escritas, nem sobre o frio que sentira ao tocar as barras. Contou sobre a porta na rocha, sobre o baú, as barras quentes. O cartógrafo escutou com os dedos passando pelo caderno encadernado, abrindo páginas com nomes de vales que Mara nem lembrava mais. Quando ela terminou, ele ficou algum tempo em silêncio. Então, abriu um compartimento e retirou uma lupa e uma caneta. Passou os dedos pela ponta das notas e, finalmente, por uma linha que descrevia um rate enterrado sob o vale. A voz dele baixou como quem recolhe uma história antiga. "Não é ouro simples", disse ele. "São selos, chaves, não daquelas que você compra com moedas. Elas correspondem a encaixes, símbolos que, quando alinhados, bem, respondem." Ele não explicou como. Ele não precisava. Mara não queria explicação científica. Queria saber se estaria segura, se aquilo tinha alguém buscando e por quê. O cartógrafo enchia as lacunas com sua própria medida. Cuidado. "Há balizas", continuou ele, "coordenadas que foram marcadas para que apenas quem soubesse ler a pedra pudesse entrar. Há um vault, enterrado, que guarda algo tão velho quanto as primeiras marcas no vale. Gente que mexe com isso costuma ter patrões com nomes que não saem em jornal, pagadores que não se importam com o que fica embaixo, só com o que tira lucro." Mara pensou na palavra vault. Era um bunker de pedra, um lugar cujo sentido era manter algo contido. O mapa no caderno do cartógrafo mostrava níveis e círculos concêntricos, como as camadas de uma cebola. Havia anotações sobre runas correspondentes às barras. Havia avisos: risco de deslocação, não forçar, proteger. Em uma margem, um rabisco sobe-opeu. Avaliação do conteúdo, aproximadamente 15 milhões. Impacto socioeconômico se divulgado. Mara sentiu um peso físico na garganta. 15 milhões.
um número que transformava furtos em caçadas, curiosidade em busca profissional. Homens com ferramentas viraram operações. O cartógrafo apertou a mão dela, como se medisse o pulso do tempo. Eles já sabem, disse ele, de repente. Ouvem-se motores na ladeira. Mara ouviu. No princípio, um rumor, depois o metal roçando, uma vibração que a terra transmitia, pequena, mas crescente. Lá embaixo no vale, os rastros de pneus e o som de máquinas que puxavam e faziam esforço. O cartógrafo bateu a caneta na mesa e fechou o caderno como quem age com ritual. Ficam 3 passos na frente, murmurou ele. Quem procura por esse tipo de coisa não manda um homem, manda uma equipe. Ferramentas, alavancas, alguém para negociar depois. Não é por acaso que deixaram rastros. Se chegarem ao hatch sem as barras encaixadas, podem abrir algo que não querem acordar. Ou podem e não se importar com as consequências. Mara sentiu as palavras como se fossem premonição. Não querem acordar soava como advertência e como punição. O cartógrafo continuou, descrevendo de forma sucinta o que aquelas barras faziam. Não magia, não ciência, encaixes e símbolos que respondem a outras peças. Era uma fechadura muito antiga. Havia um entendimento, um acordo tácito entre metal e pedra que quem sabia ler podia manipular. Mas a manipulação era perigosa. Bastava uma sequência errada para que o que estava preso internamente reagisse. O cartógrafo falou de maneiras que pareciam mapas de alma. O Volt guardava, era guarda, e o valor associado não era apenas numérico, era consequência. Ele não era alarmista, apenas realista. Seus dedos arrastaram um fio colorido no mapa até o ponto que descrevia o hatch, perto de uma depressão no vale, que para Mara mais parecia Ring Rock do que porta. Ele apontou para um pequeno círculo desenhado no mapa e traçou linhas até uma anotação que dizia pontos de alavanca, selos a serem restituídos. E então fechou o caderno. Você trouxe as barras, não é? Perguntou ele. Mara assentiu. Não disse sobre os símbolos no próprio couro do baú, nem sobre a sensação de calor, nem sobre o medo que a acompanhava quando tentava nomear se o que havia lá dentro era mais pesado que prata ou mais perigoso que espera. Elas não devem ficar em mercado algum, disse o cartógrafo, mesmo que o preço seja tentador. Pode atrair quem não entende. Pode trazer máquinas com ordens. Quem paga 15 milhões não costuma se importar com o que desperta. Aconteceu então algo que Mara já aguardava. O som das ferramentas pesadas no vale aumentando, o rangido de correntes, a voz de um homem que gritava instruções. Eles estavam se aproximando. O cartógrafo empurrou um velho rádio para a mesa, girou um botão e escutou ruídos. Não havia sinal claro, mas havia transmissão, vozes, códigos, a aproximação. Mara sentiu o pêndulo do tempo oscilar. Cada segundo ali valia 2 coisas, a vida que ela levava e o segredo que ela encontrara. Ela olhou para Rowan, o cão lambeu-lhe a mão, como quem garante que há companhia. O que eu faço? Perguntou ela. Não era retórica. Era uma pergunta que vinha do lugar mais cru do instinto. O cartógrafo olhou para seus mapas como se procurasse uma resposta escrita nas dobras do papel. Primeiro, tornamos o campo incerto, disse ele. Fazemos o que a montanha faria, confundir. Depois, escolhemos a porta certa. A montanha ajuda quem a escuta. Mas se você quer cobrar a sua própria dívida com a terra, e eu sei que você quer, terá que decidir o quanto está disposta a carregar. Guardar é diferente de possuir. Guardar é vigilância. Ela sentiu o peso da frase. Guardar. A palavra veio com a lembrança da avó trancando o diário da estação num estojo e dizendo que havia segredos que devem permanecer onde nasceram. Mara pensou no homem que amara, na promessa que fizera de cuidar enquanto pudesse, e na solidão que transformara sua coragem em uma rotina. Lá fora, o ruído ficou mais forte. Um primeiro clarão de lanterna atravessou a janela como uma navalha. Em seguida, uma voz ordenou do lado de fora do posto. Abra a porta, temos busca autorizada. Mara não respondeu. Dentro, o cartógrafo pegou um mapa e arrancou dele um pequeno pedaço de papel que enrolou com a ponta da caneta. Empurrou o fragmento para ela.
Leve isto ao Hatch, disse ele. Não como moeda, mas como promessa. É um registro, alguém que marcou o Vault para ser protegido. Se você aparecer, pode ganhar tempo. Se não, temos que preparar algo maior. Mara pegou o papel. Em tinta bizonha havia um desenho simples, uma sequência de linhas e um símbolo que ela reconheceu do caderno, uma runa curva, como uma onda travada. Não era receita para abrir, era selo, era aviso, era argumento. E se eles forem? A frase ficou incompleta porque a porta sacudiu com um pontapé. Rowan estremeceu. A madeira da porta tremeu como se fosse pele. Do lado de fora, vozes erguiam-se como corrente. Ferramentas bateram contra metal e pedra. A montanha lá fora parecia encolher contra o impulso humano. Mara fechou os olhos por um segundo. A mentira mais simples vinha agora, de que poderia devolver aquelas coisas para um lugar seguro e desaparecer sem rastro. O cartógrafo puxou uma caixa de metal e abriu-a. Dentro, mantinha ferramentas de campo, tiras de lona, uma pequena bússola e um cabo de aço. Havia também um par de botas surradas, do tamanho certo para Mara, como se ele já houvesse contado com a sua ida ao Vault. Vamos, disse ele, num tom que não tinha espaço para medo. Quando abriram a porta, a noite havia escurecido de vez. Homens com lanternas e coletes grossos cercavam o posto. O líder, alto e de olhar frio, apontou uma lanterna no rosto do cartógrafo e depois para Mara. Havia uma calma calculada na sua voz. Procuramos por itens antigos, encontramos rastros. Abram o saco, não complica. Mara sentiu o baço do seu coração bater como martelo. Poderia ceder, poderia dizer que não havia nada. Mas não podia permitir que essas pessoas levassem aquilo sem entender. A montanha sussurrava uma outra ordem, proteger, mesmo que isso custasse. Antes que pudesse responder, o líder mudou a expressão, como se tomasse a real medida da situação. Seus olhos pousaram nas botas de Mara, no posto, no cartógrafo. Algo na postura dela, a firmeza que vem de quem conhece pedras e falésias, tirou dele um gesto de consideração e um leve esfregar nos dedos, como se calculasse opções. Mara sabia que as próximas horas seriam de escolha. Guardar aquilo significava ficar exposta. Entregar significava expor o Vault ao que vinha por trás. Havia sempre uma terceira estrada, negociar. Mas com o quê? Com promessas? Com papéis? Não, com estratégia. Ela lembrou do caderno e do mapa que embalara junto ao corpo, lembrou do fragmento que o cartógrafo lendara, lembrou da promessa feita à avó, e tentou ouvir a montanha. O vento, que do alto parecia se mover em círculos, trouxe o som distante de um motor pesado, como se alguém trouxesse a cidade em forma de aço para arrancar segredos de dentro da terra. Mara respirou fundo. Pôs a mão no saco, sentiu o calor das barras e sabia que não podia mais hesitar. Havia uma linha traçada, fina, entre proteger e abrir mão. Havia uma escolha que não era só dela, era da montanha, das pessoas do vale e de algo que dormia lá embaixo. Ela ajustou o saco nas costas e deu um passo à frente. O ar fora do posto tinha cheirado a diesel e metal, um cheiro de cidade que desabava sobre a crista. Lanternas cortaram a noite em faixas brancas. Vozes agora pediam nomes, documentos, respostas que Mara sabia não ter. Cada palavra vinda de baixo tinha a mesma frieza calculada do homem que as proferia, o líder. Ele era de um tipo que aprendeu a transformar silêncio alheio em vantagem. Olhos de aço, fala curta e um cheiro de cálculo que impregnou o ar. Mara colocou a mão no dorso de Rowan. O cão manteve a cabeça erguida, atento aos pequenos ruídos. Um cascalho deslocando-se, a vibração distante de um motor, o estalo de dedos do líder mandando comprimirem o espaço. O cartógrafo, Elias, como Mara agora sabia chamá-lo, puxou uma das cortinas e observou as lanternas como se pudesse ler no seu tremeluzir um mapa de intenções. Seus dedos, manchados de grafite, fecharam-se num punho de decisão. Ou eles saem com notícias vazias, murmurou Elias, baixinho, ou aceitam jogar um jogo que eles não sabem como ganhar. Temos vantagem se a usamos certo. Vantagem. Mara sabia o preço dessa palavra. Vantagem vinha do entendimento do terreno.
Vantagem vinha de conhecer atalhos pela neve, frestas que prendiam sapatos e soltavam quem sabia pular. Vantagem vinha do conhecimento silencioso que a montanha sussurra a quem escuta. E por ora, a vantagem estava nas barras. Elas não eram apenas objeto de desejo, eram a chave, ou a trava, ou a advertência. Com elas nas mãos, Mara podia negociar. Ela abriu a porta com um movimento calmo. A luz das lanternas externas esquadrinhava a escuridão do vale. O líder, alto, apontou sua lanterna direto para ela. O brilho atingiu o bolso onde as barras aqueciam seu corpo, mas não chegou a penetrar o pano velho. "Mostre as mãos", ordenou o homem. Mara obedeceu sem hesitar. As mãos subiram, vazias de armas, mas com o peso do saco ainda sobre os ombros. Seus olhos encontraram os do líder. Havia neles um pedido implícito, um atalho para o que quer que viesse depois, uma promessa de entrega sem perguntas. "Acha que sou tola?", ela disse, e a voz saiu mais sólida do que sentia. "O que estão atrás não é para leilão em cidade alguma, não é coisa para negociadores." O líder sorriu, uma linha curta. "Mas há quem pague bem para quem não pergunta. Dizem que um volte aberto vale mais que uma mina inteira." As palavras eram práticas. O líder não falava de percalços morais, falava de números, lucros, consequências. O cartógrafo inclinou a cabeça. Havia um leve tremor na mão de Elias quando ele mexeu no caderno, como se ainda pudesse sentir o calor das barras quando tocara nelas. Mara percebeu aquele tremor como quem percebe um vento mudando de direção. "O que dizem de um acordo?", propôs ela, e suas palavras foram afiadas deliberadamente para ocupar o terreno da conversa. "É que eu os levo ao hatch sob minha guarda. Vocês não forçam. Nós abriremos com calma. Se o que está lá for inofensivo", e aqui ela fez uma pausa que pesou como pedra, "então tratamos de dividir o que for justo. Se for perigoso, vocês deixam isso onde está, e nós não abrimos." O líder moveu o queixo num sinal quase imperceptível de interesse. Seus homens cochicharam algo, avaliando riscos. Havia na sua expressão a contabilidade fria. Abrir agora tinha risco, recuar tinha custo. Ele olhou para sua equipe, jovens mais sujos do que cruelmente experientes. Não eram profissionais de guerra, eram mercenários de perfil baixo, contratados para extrair, não para julgar. "Quem garante que não é armadilha?", disse o líder. "Que não é uma maneira de ganhar tempo para você sumir com o material? O que garante que não sou eu que apanho e viro a chave na sua frente?", retrucou Mara. A resposta ficou no ar, sem precisar ser dita. Eles sabiam. Sem as barras, o hatch permanecia fechado. Sem o hatch, não havia lucro imediato. Para alguns homens, a espera era perda. Para outros, era cálculo. Elias arriscou um passo adiante. O caderno aberto mostrou riscos anotados, e ele falou com uma voz que cortou o ar. "Esses caras lá embaixo não gostam de certezas. Não se barganha com algo que não se entende. Eles já trouxeram máquinas, vinham com alavancas. Se forçar, há um risco real de deslocamento. Não é só trancar e abrir. Pode reagir. Melhor evitar. Reagir." A palavra fez as lanternas tremerem novamente. Mais abaixo, o som de correntes sendo puxadas recomeçou, uma vibração que parecia mordiscar a adrenalina. Alguém brandiu uma chave inglesa que tilintou. O líder fez um gesto, curto. "Tem patrão. Patrão não gosta de risco verbal. Ele quer os itens, vocês entendem." "Qual é a sua oferta, mulher da montanha?" Mara reuniu os fios de coragem que lhe sobravam. O rosto do marido surgiu, antigo e parado na memória, tão presente que quase a cegou por um segundo. Lembrou da avó trancando o diário, do som das ondas do vento batendo na chapa metálica do posto. A montanha não queria saqueadores. Ela também não queria que o segredo estivesse nas mãos de alguém que o trataria como moeda. Havia alguma justiça no que sentia, uma inclinação moral que a vinha da terra. "Eu dou uma parte", disse ela, com voz medida. "Posso entregar 2 barras para provar boa-fé. Vocês saem por enquanto, levam isto e partem. Eu fico com o resto. Vocês não tocam no hatch, e o cartógrafo registra tudo. Se houver traição, se vocês tentarem abrir, então vocês sabem o que aconteceria. Não com vocês pessoalmente, ela não era sádica,
mas com a chance de acordar algo que ninguém quer. Isso pesa. O Lídra considerou. 2 pedaços de metal valiam. Ele colocou na balança a oferta da mulher que conhecia a montanha, que se mantinha firme apesar do medo, contra o custo de forçar o mistério. Não era uma escolha simples. Seus olhos vasculharam os rostos dos seus homens. A maioria parecia pronta para pilhar. Outros hesitavam ao ouvir acordar. Ele então olhou diretamente para Elias, procurando uma garantia que não vinha de promessa, mas de evidência. "Você promete isso?" perguntou. "Que fica com as barras restantes?" Elias falou. Sua voz era baixa, mas havia nela uma camada de autoridade que não vinha de força, mas de conhecimento. "Podemos selar um termo. Posso escrever, aqui, registrar que vocês receberam 2 barras em troca de recuo imediato, sob a condição de que não busquem abrir o hatch. E posso atestar, perante o vale, que o selo deve permanecer. Se voltarem com força, teremos testemunhas e pistas. Não é lei, mas é um começo." A ideia de Elias parecia um fio tênue, mas era tudo o que havia. Um acordo de honra, gravado em caderno e em testemunhas cansadas e em pedras que outrora presenciaram juramentos. O líder mordeu o lábio, pensou e depois fez um sinal. Um de seus homens aproximou-se com uma sacola suja. Dentro, 2 barras brilhavam com o mesmo calor âmbar que as de Mara. Os homens passaram-nas para o líder, que as mostrou à luz da lanterna como se exibisse uma moeda. Mara esticou a mão e entregou 2 barras. O peso delas parecia morder a palma por um instante. Havia arrependimento, mas também cálculo. 2 para provar fé, 4 para manter travamento. Assim fez. A promessa foi formalizada com a caligrafia trêmula de Elias. Ele escreveu, rápido, descrevendo o que estava sendo entregue, as condições e as testemunhas. O líder assinou com um X e riu, leve, satisfeito. Um dos homens bateu no saco como quem verifica se tudo estava em ordem. Era um movimento humano e primitivo, a sensação de posse que se instala. Eles recuaram naquela noite. Caminhões rangeram, lanternas desapareceram, e a vibração do vale diminuiu a um sussurro. Mas todos sabiam que aquilo não seria o fim. O cartógrafo estudou o rastro das rodas, as marcas de ferramentas abandonadas e traçou um prognóstico. Eles voltariam, com mais homens. Com um comprador disposto a pagar o preço, ou com uma pressa que ignorasse probabilidades e acordos. Quando a última luz sumiu, o silêncio desabou como uma tampa. O ar voltou a cheiro de terra bruta. Mara sentiu as barras restantes nas costas como um fardo físico e simbólico. Ela e Elias se olharam e a compreensão se firmou entre eles. O acordo era frágil. Por ora, funcionara. No futuro, seria testado. "Temos tempo até o amanhecer", disse Elias, como quem marca uma clausura temporária. "Não muito, mas tempo suficiente para nos mover." Mara puxou o saco, ajustou as alças. Rowan pisou próximo, seu corpo quente e confiante transmitia a certeza de quem acha o próprio lugar. Eles saíram do posto, embrenhando-se pela trilha que levava ao hatch. A noite era um manto pesado e o caminho uma sequência de bocados de sombra, onde o vento cortava como navalha. O hatch ficava num declive do vale, numa depressão que aplanava a rocha. O mapa de Elias mostrava um círculo pequeno, com 12 fendas. A imagem parecia um relógio cuja hora estava suspensa. Era estranho pensar que aquilo que se via como um círculo ideal tinha dentro uma história de camadas e defesas. Ao chegarem, o lugar cheirava a metal frio e umidade. Pegadas frescas indicavam que os homens ali tinham chegado e trabalhado com ferramentas. Havia marcas recentes de alavancas, marcas que mostravam tentativa de força. Mara deixou o saco no chão e examinou o hatch. Havia 12 ranhuras, uma fila de encaixes que, segundo o mapa, aceitavam as barras. Ela não pretendia experimentar, não com o risco de acordar algo, mas sabia que podia usar as barras para a proteção. Abriu o saco devagar e puxou uma barra, sentindo o calor que subia através da lona. Era um calor antigo, como brasas. Ela passou a mão sobre a superfície marcada por símbolos.
Não precisava entender cada corda de risco para saber que aquele metal devia pertencer ao mecanismo. A ideia que lhe ocorreu então foi simples e prática. Se as barras serviam para abrir, então podiam também servir para fechar, como alavancas que travam uma porta. Ela e Elias combinaram com olhares rápidos. Não havia espaço para ensaios longos. O menor ruído ali podia anunciar volta inimiga. Mara encaixou 3 barras nas ranhuras mais externas, colocando-as de modo que não completassem o suposto padrão de abertura. Elas assentaram com um ruído seco, um ajuste que pareceu comer um pouco da luz. Não havia forma de explicar o encaixe, apenas o reconhecimento físico. A barra assentou como quem encontra seu lugar numa concha. O metal vibrou sobre a pele dela, e um frio passou pela espinha. Era como se as engrenagens respirassem. Elias, por sua vez, munido de uma pequena marreta e de tiras de lona, usou os outros pedaços para, primorosamente, apoiar o metal em uma posição que tornava o conjunto intrinsecamente mais difícil de forçar. Ele não fez ajustes técnicos que pudessem ser repetidos por qualquer um. Usou velocidade, improviso e o conhecimento de padrões que lera nos mapas. O que eles construíram ali era menos uma fechadura física e mais uma dificuldade prática, um nó de metal que exigiria mais que força bruta para ser dissociado sem risco. Enquanto trabalhavam, ouviram um som vegetal atrás deles, o que poderia ser um alarme. Rowan latiu baixo, seu corpo pronto para o ataque. Um brilho distante cresceu. Lanternas voltavam ao vale em número menor do que antes, e desta vez traziam um caminhão de tração, um corpo mais robusto. A respiração de Mara ficou curta. Eles haviam sido esperados. A aproximação foi mais contida. O líder que comandara a operação no posto veio sozinho à frente, como quem testa a confiança do adversário. Seus homens ficaram atrás, recuados, avaliando as bordas do campo. O ar carregava um cheiro metálico e a sensação de que algo estava prestes a partir em 2 histórias diferentes. Achei que não iam demorar, disse o líder, aproximando-se, as botas calando pouco na terra úmida. Você prometeu 2 barras, levamos, agora queremos completar o serviço. Mara manteve os olhos fixos nas lanternas que circulavam o hatch. E se eu disser que o serviço é perigoso demais? Replicou ela, sem oferecer trégua. Se eu disser que quem abrir pode perder mais do que ganha? O líder sorriu, frio. Você acha que posso desistir por medo de histórias? Não por medo, disse Elias, por respeito ao que não se compreende. As palavras deles não mudaram a determinação do homem. Ele se afastou alguns passos, conversando com seus subordinados. Ao longe, um dos homens levantou a mão num sinal. Havia um instrumento pesado, uma corrente, um guincho mecânico, pronto para ser acoplado. O líder voltou-se então para Mara. Sua proposta era clara. Entreguem agora o resto e tudo será resolvido. Ele abriu a boca, mediu as palavras, para fazer parecer um acordo, não uma exigência. Mara fez um movimento que era mais estratégia do que impaciência. Ela tirou do bolso o fragmento que o cartógrafo lhe dera, o rabisco em tinta bizonha. Colocou-o sobre o metal sujo do hatch para que todos vissem. Isto é registro, disse ela. Vocês saem agora, levam as 2 barras que têm em mãos. Se retornarem para forçar o hatch, trazem mais do que homens, trazem consequências. Não quero ameaças vazias, quero um pacto, notado. O cartógrafo escreveu isso agora, ele assina. O líder olhou para Elias, que permaneceu sereno. Elias fez um movimento de cabeça, como quem confirma. A caneta riscou o papel e deixou ali o sinal. Era frágil, sim, mas numa zona remota onde autoridades não tinham interesse, um contrato de honra valia, por enquanto, mais que leviatãs de papéis. Uma presença diferente então surgiu nos cantos da cena. Dúvida no líderes dos próprios comparsas. Um dos homens, rosto sujo e olhar não maldoso, aproximou-se até ficar a 2 passos de Mara. Você não pode saber o que tem ali, disse ele em voz baixa. Eu estive em armazéns onde não há volta. Se for assim, quem vai nos pagar? Vocês foram pagos para buscar, respondeu o líder com impaciência. Eu trago o pagamento, vocês cumprem. Simples. Mara sentiu por trás da conversa o puxão de uma tentação que é antiga.
Devolver as barras, garantir dinheiro, fechar um ciclo de dívida. Havia faces no grupo que olhavam como quem já se via em contas pagas. Sua mão fechou-se ao redor do saco, e ela pensou de novo no marido, na promessa, na avó. Guardar era carregar um fardo, mas alguns fardos eram necessários. A negociação se estendeu por minutos que pareceram horas. Cada frase jogada era uma medida de cálculo. Elias, com a paciência de quem leu mapas e aguardou tempestades, mediou as expectativas. Ele ofereceu que deixassem uma testemunha do vale, um camponês que conhecia o líder, que assinaria uma nota reconhecendo as condições para provar quebra de acordo. Algo pequeno, simbólico, mas que servia de dissuasão. O líder concordou por hora. O peso então mudou. 3 homens dos perseguidores recuaram levando as 2 barras. Um caminhão puxou no arado do vale e seus motores cortaram. Eles sumiram como haviam aparecido, deixando rastros de lama e decisões. Quando a última luz se apagou novamente, a quietude da montanha foi praticamente solidificada. Mara sentia a rocha sob as botas como um ser que recompôs sua carapaça. Havia alívio no ar, porém não era paz. Era uma trégua, um acordo, um pacto temporário. Elias apoiou a mão no ombro dela. Fizemos o que podíamos, disse. Por hora é o melhor, mas não é final. Mara assentiu. Sentiu o peso do saco e da escolha. As barras que restavam aqueciam contra a pele como lembranças. Naquela madrugada, quando o vento baixou e a lua se escondeu, ela e Elias voltaram ao posto. Ali, entre mapas e radiografias do vale, discutiram o próximo passo. Montar uma vigília, espalhar informação seletiva pelo povo do lugar para criar uma rede de olhares e preparar o hatch para uma guarda de longo prazo. Você está pronta para isso? Perguntou Elias sem rodeios. Era uma pergunta que não pedia heroísmo, pedia compromisso. Ela pensou no marido, nas cartas não lidas, no rosto da avó trancando diários. Pensou também nas pessoas fáceis de quantificar que poderiam perder mais que dinheiro se aquele Volt fosse violado. Mara olhou primeiro para Rowan, que agora se deitava com a cabeça entre as patas, olhos semicerrados. O cão era a presença que definia lar. Sim, respondeu ela devagar, mas não sozinha. Com você, com testemunhas e com a montanha dentro de nós. Meses passaram depois daquele acordo noturno. O verão esculpiu e lavou trilhas, o vento varreu rastros, e homens vieram e foram em tentativas que variavam do interesse ao oportunismo. O cartógrafo trabalhou com Mara para registrar tudo. Quem chegava, as marcas nos trilhos, os nomes sussurrados nas tavernas da região. Eles criaram um código simples. Lanternas em locais pré-acordados, um sistema de sinais feito com pedras empilhadas sutilmente e um entendimento tácito entre aldeões de que o hatch não era negócio para ser maculado por ofertas de cidade. Não que isso resolvesse o mundo, apenas atrasava-o o suficiente para que a montanha se mantivesse. A fama se espalhou. Mulher das Montanhas tornou-se um nome falado nos arredores com mistura de respeito e pena. Alguns diziam que ela havia encontrado ouro e ficara rica, outros que era louca por proteger algo que não a beneficiaria. Versões menos ponderadas chegaram aos ouvidos de alguns compradores curiosos, mas a geografia do lugar e a teimosia dos guardiões e as histórias de simplicidade de Mara criaram uma bolha de proteção que nem os anúncios mais ruidosos romperam. Houve pressões de fora. Um homem elegante da cidade trouxe propostas com palavras requintadas e contratos com letras miúdas e promessas de anonimato. Outro veio com homens mais dispostos a cavar do que a conversar. Em cada tentativa, Mara lembrava do frio que sentira ao tocar as barras pela primeira vez, lembrava do aviso do cartógrafo e do som das máquinas que amassavam pedra. Ela recusava promessas em nome de algo que não cabia em cifras. Guardar não era lucro, era responsabilidade. Cada decisão custava. Ela recusou oportunidades de vender terras e garantir por fim o que sobrava da vida. Ela perdeu noites de sono, viu Rowan envelhecer alguns passos a mais e aprendê-la a ler as sombras como quem lê rostos. A sua casa ficou mais cheia de mapas. No caderno de Elias, as anotações se tornaram um arquivo vivo.
Entradas com datas, nomes, assinaturas e a prova do acordo do primeiro encontro. A confiança depositada no papel talvez não detecesse um caminhão equipado, mas ajudou a manter a coerência da rede de quem vivia à volta. A montanha, por sua vez, recompensava de sua maneira. Em manhãs frias, o vento trazia sinais de aprovação, pequenos tremores que moviam pedras de maneira previsível, lavagens que ocultavam trilhas, coronhas de árvores tombadas que criavam esconderijos. Às vezes, Mara imaginava que a própria montanha observava, medindo a sua capacidade de manter aquela guarda. Ela sabia que não era eleita por grandiosidade, fora escolhida por sua relação com o lugar. E isso fazia dela, para além da solidão, uma pessoa ligada à continuidade. Algo que perduraria enquanto uma bota encontrasse um passadiço e um cão seguisse com olhos atentos. O clímax, quando veio, não foi explosão, mas quase isso na sensação. Um inverno, muito tempo depois, uma tempestade puxou pelo vale como se quisesse arrancar memórias. Homens mascarados com ferramentas de ponta chegaram com promessa de poucas perguntas. Tinham dinheiro e técnica, e também tinham pressa. Forçaram cercos de madeiras e tentaram cavar em pontos menores, como se tentassem drenar o cuidado com precisão. Um deles, um jovem que tirou a máscara por puro cansaço, teve o rosto chapado pela areia e pela chuva. Havia desespero e alguma espécie de soberba cruel em seus olhos. Mara e Elias, junto de alguns moradores que concordaram em ficar vigilantes por panos, observaram. A chuva escurecia as lâmpadas. A equipe inimiga agiu com rapidez e com a frieza de quem sabe medir força. O guincho que vieram trazer esta vez era maior, mais potente. O ruído metálico apareceu, arrastando-no ao campo como um animal pesado. A sensação era de que a terra já fazia reverência e que algo poderia responder se fosse perturbada além do devido. Quando a primeira tentativa de arrancar o hatch começou, Mara sentiu na pele o cheiro de ferro e o som do metal rasgando o silêncio. Ela correu como sempre fizera, conhecendo os atalhos mais escorregadios por onde ninguém mais passava. Elias carregou lanternas e barbantes e abriu caminho com o conhecimento. Rowan guiou, como se cada farejo ajudasse a localizar o ponto mais fraco. A proximidade dos forçadores era tal que o coração de Mara batia como prego. Eles chegaram ao ponto em que os homens tentavam usar chaves em uma ranhura que os três sabiam ser frágil. O guincho puxava com toda a força, fazendo o chão tremer. Mara havia passado semanas testando mentalmente soluções, pensando em planos que não destruíssem e não violassem. Agora, enfrentando homens com vontade de quebrar, ela compreendeu que era preciso algo mais do que estratégias rúnicas. Era preciso coragem para negociar de novo. Ela falou com a voz que tinha adquirido nas noites de vigília, suave, firme. Parem, nós oferecemos um acordo. Vocês já tiveram uma parte. Saiam, não vale a pena. Eles riram. Você acha que vamos desistir tão fácil, disse o chefe da operação, daquele tipo que acredita que força é prova de verdade. Então Mara fez algo que, em outra época, jamais teria pensado. Tirou do bolso a última barra que carregava, não para entregá-la, para mostrá-la. O brilho âmbar iluminar. Eu tenho isto, disse ela. Ela vale pouco ou vale muito, dependendo de quem a segura. Mas isso aqui é mais que metal, é trava. Sem todas as barras, vocês não conseguem abrir do jeito que queriam. Forçar significa, ela escolheu suas palavras para serem leves e profundas. Mexer com algo que não entendem. Não quero ver vocês se ferirem pelo que o dinheiro não tem direito de pagar. Ao ver aquele pedaço de metal, a expressão do líder mudou. Pela primeira vez desde que fora contratado, ele vacilou. Em seu rosto cruzaram-se dúvidas, a pressa, a conta a pagar, as mãos que queriam resolver tudo com força. Ele havia visto sua própria equipe sucumbir à tentação antes. Ele pesou o custo de uma briga contra o risco de perder reputação caso retornasse vazio. O Winter Cold pesava. Um dos seus homens tossiu. Era um reflexo humano, enfrentar algo que pode dar errado para além de sua imaginação. Mara ofereceu um caminho de saída. Tragam o pagamento agora. Vocês saem antes do amanhecer. O que eu peço é que me deem uma garantia de que não voltarão sem aviso. Deem-me seus nomes verdadeiros. Deixem-nos algum contato. Não são promessas legais, mas são pistas que o Vale pode usar se vocês traírem.
O líder franziu o senho. Era humilhação, mas era também estratégia. Ele não queria risco maior do que sua missão. Ao ver a barra e os olhos firmes de Mara, decidiu por retirada. Não por fraqueza, mas por cálculo. Cobrou um último favor: levar 2 testemunhas que confirmassem sua execução do acordo. E assim fizeram. Antes do amanhecer, seu caminhão sumiu na névoa, levando com ele ferramentas e promessas duvidosas. A calmaria deixou um rastro de cansaço. Elias esfregou as mãos sujas contra a calça. Foi por pouco, ele disse, muito por pouco. Mara olhou para o hatch, que as suas mãos e improvisos mantinham embaçado sob a chuva. Era uma peça de rocha no mundo que a chamava para a guarda. Ela pensou nos riscos que vinham do interior, nas consequências de falhas humanas, nas decisões que se pagam sem clemência. Fechou os olhos e, por fim, apoiou a barra restante num suporte improvisado, enrolou o saco e realizou um gesto que era tanto simbólico quanto prático. Enterrou uma pequena cápsula no solo. Dentro dela, o caderno de Elias com notas, a assinatura do líder do momento anterior e a indicação do que havia ocorrido. Era registro, prova, e ao mesmo tempo um vencer de tempo. Naquilo que ficou do vale, um novo arranjo cresceu. Mara assumiu uma vigília formal. Elias registrava, ela atuava. O povo da aldeia, poucos mas fiéis, acolheu aquela missão como parte de sua própria proteção. A fama entre as rotas passou de rumor a mito discreto. E Mara, que havia entrado naquela montanha como uma mulher marcada pelo luto e pela solidão, aceitou uma mudança lenta. A guarda transformou-se em propósito. Ela aprendeu a medir seu tempo entre tarefas de casa, leitura de mapas e longas caminhadas de inspeção. Com o tempo, o valor de 15 milhões de reais deixou de ser um número que vibrava nos ouvidos de Mara como arma. Tornou-se uma espécie de símbolo. Um número que descrevia o impacto que a revelação daquele que estava no Vault poderia ter. Mudanças no tecido social, influxos de violência, homens de fora dispostos a tudo. Não era, nunca foi, a recompensa que a movia. Era o quão caro poderia ficar tudo se o poder do que estava ali fosse mal empregado. O segredo valia aquilo, e talvez muito mais em termos de consequências. Houve um dia, meses depois, em que a montanha mostrou sua aceitação. Rowan, mais lento nas patas, correu até uma velha pedra onde raízes despontavam. Mara sentia o coração menos apertado enquanto observava o cão brincar com os pedaços de musgo. Elias trouxe um pacote de botinas novas e os dois sentaram a tomar café quente. O vento carregava notas leves de verão e um canto de passarinho que parecia anunciar trégua. "Alguma vez pensou em vender?" perguntou Elias, meio brincando, meio curioso. Mara sorriu com algo parecido com desafio e serenidade. "Já pensei", disse ela, "mas vender tiraria de mim um compromisso que não sei se alguma moeda paga. Guardar é um ato que não melhora minha conta bancária, Elias. Melhora as vidas aqui." Elias assentiu, como se entendesse algo que vinha do corpo e não da cabeça. Ele sabia que a decisão dela tinha sido mais do que pragmática, era moral, e isso era raro. A última cena mostrou Mara à beira do mirante onde, anos antes houvera plantado uma bandeira da estação meteorológica da avó. Agora, havia ali, ao lado da bandeira remendada, um caderno novo que ela guardava como um testamento de vigília. Ela riscou linhas e diagramas, não técnicos demais, apenas notas de quem vela. Nomes para procurar, datas de encontros no mercado, pistas onde deixar sinais. O hatch permaneceria oculto, guardado por pedras e pela memória de quem aprendeu a ouvir. Rowan deitou-se ao seu lado e apoiou a cabeça no joelho dela. Mara fechou os olhos, deixou o vento lavar-lhe a face e sorriu. A montanha, grande e cerrada, encerrou o dia sobre o vale. Havia decisões para tomar no amanhã, acordos para se testar e o risco sempre no entorno. Mas havia também uma quietude que nascia do cumprimento da promessa. Ela havia transformado a perda em propósito, o medo em vigilância. Antes que o sol se pusesse por completo, ela tomou o caderno do cartógrafo, abriu a capa e escreveu com letra firme uma última anotação para aquele dia. Protegido, vigiar, não vender. Depois rabiscou um pequeno símbolo, a mesma runa curva que aparecera no fragmento.
Era menos um selo do que uma lembrança. A história da mulher das montanhas que encontrou uma porta secreta na rocha, o segredo que valia aproximadamente 15 milhões de dólares, não terminou em ouro e festas. Terminou em vigilância e pactos, em noite sem sono e em café queimado. Terminou para Mara em aceitar a função de guardiã. O que ela ganhou não coube em cofres, ganhou razão para permanecer e a companhia de quem a ajudou a carregar o peso. Rowan ergueu a cabeça, encarou a trilha. Mara colocou a mão sobre a cabeça dele e escutou o som da respiração calma do cão. Lá embaixo, o vale dormia. O hatch continuava um ponto silencioso entre linhas de pedra. Havia, em cada cicatriz de trilha, uma história de derrota e de resistência. E em cada amanhecer, a promessa de que alguém ficaria ali para o que viesse. Se você estivesse no lugar de Mara, o que faria? Guardaria o segredo e carregaria o peso, ou o revelaria abrindo caminho para um mundo que não conhece as consequências? Deixe nos comentários o que você acha que a montanha merece, silêncio ou exposição. Se essa história mexeu com você, inscreva-se para ouvir mais relatos de lugares onde os segredos pesam tanto quanto a vida. E compartilhe este vídeo com alguém que goste de mistério e responsabilidade.